Olá, eu sou o Magela e essa é a segunda temporada de Diálogos sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Hoje temos a honra de receber o professor José Augusto Pádua. Pádua é historiador e cientista político, professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o Laboratório de História e Natureza, graduado em História pela PUC-Rio, mestre e doutor em Ciência Política pelo UPERJ, realizou o pós-doutorado em História na Universidade de Oxford. Sua trajetória acadêmica é marcada pela dedicação ao campo da história ambiental, área em que se tornou pioneiro no Brasil. Pádua investiga as relações entre sociedade e natureza, destacando como os biomas e ecossistemas brasileiros moldaram a história política, econômica e cultural do país. Foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade e é presidente da Sociedade Latino-Americana de História Ambiental. Atuou como fellow do Centro de Sociedade e Ambiente Rachel Carson, em Munique, e integrou o Conselho Diretor do Consórcio Internacional de Organizações de História Ambiental. Participou da concepção científica do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e entre suas obras mais influentes está Um Sopro de Destruição, Pensamento Político e Crítica Ambiental no Brasil Escravista. Referência na historiografia ambiental brasileira, Pádua é considerado um intelectual de destaque na reflexão sobre o antropoceno, a crise ecológica global e os desafios socioambientais contemporâneos. Sua obra mostra como a história brasileira não pode ser compreendida sem considerar a interação entre sociedade e natureza. Professor, seja bem-vindo ao nosso diálogo sobre ciência e natureza. O prazer é meu, é um prazer, é uma satisfação participar desse projeto. É muito importante, ainda mais como historiador, esse trabalho de resgatar a história da conservação do Brasil e da reflexão sobre natureza e sociedade. Então, parabéns pelo projeto. Obrigado, professor. Nós sempre começamos tentando entender a origem do nosso entrevistado e como surgiu o interesse pela questão ambiental, no seu caso especial ali por volta da década de 70, em plena ditadura militar. Como o interesse pela questão ambiental foi despertado em você? Olha, esse período que você mencionou, a passagem da década de 70 para a década de 80, foi um período onde eu me formei como pessoa, onde eu me entendi, né, como ser humano, e foi um período de grande vibração na história do Brasil, da sociedade brasileira. Apesar de nós estarmos vivendo um momento autoritário, né, uma ditadura militar, havia uma vibração cultural e social muito grande. Depois, com a expectativa do retorno à democracia, uma sociedade mais aberta, organizaram-se inúmeros movimentos de moradores, de defesa de diferentes direitos, pela anistia, um enorme movimento pelo retorno à democracia. E também no aspecto cultural havia aquela vibração do tropicalismo, da contracultura, do hipismo. Ironicamente, apesar do Brasil estar num momento politicamente mais fechado, estava acontecendo uma certa abertura nos costumes, na comunicação, nos meios de comunicação, né? Uma modernização também da sociedade, dos meios de comunicação. E dentro daquela vibração toda começaram a surgir novas ideias, novas propostas, e eu vivi intensamente aquele momento. Foi uma experiência muito rica, né? E dentro de tudo aquilo que a gente vivia, por exemplo, a influência do hipismo, né? O hipismo já trazia uma ideia de retorno à natureza, de uma vida mais orgânica, menos condicionada pela civilização urbana industrial, formação de comunidades, esse tipo de coisa, né? E também a gente começa a buscar, a ler trabalhos de diferentes tipos, e entre as novas ideias que surgiram, uma que me atraiu muito foi a de repensar a relação com o planeta. Eu tinha uma certa vivência no interior de Minas Gerais, com o mundo rural, né, através de
de propriedades de parentes, e isso era uma coisa muito, muito marcante. E a gente, num país como o Brasil, sente a presença da floresta, né? Assim, a presença das águas, do mar, do clima, e aquilo me despertou com muita força para mim, que aquilo era uma ideia, força importante. Um novo paradigma, a gente repensar a nossa relação com o mundo natural. E eu comecei a procurar pessoas, a procurar organizações, e também não existia naquela época as facilidades da internet, né, que hoje os jovens têm acesso, mas em compensação, algumas pessoas que estavam atuando naquele momento me marcaram muito, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Uma delas foi o José Lutzenberger, que é um personagem importante na história do ambientalismo brasileiro, né? Ele foi um ex-agrônomo, um agrônomo, mas que trabalhava com... Inclusive, ele trabalhava com a venda de agrotóxicos numa multinacional alemã, em vários países da África e outros lugares, e ele começou a perceber as consequências negativas do uso desmedido de agrotóxicos, né? Então, ele pediu demissão nesse trabalho e passou a se dedicar ao ambientalismo. Eles criaram, em 1972, uma das primeiras organizações no Brasil, a AGAPAN, que é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. E o Lutzenberg ele ficou muita visibilidade. Ele publicou um texto que marcou muito, chamado Manifesto Ecológico Brasileiro, em 1976. Isso circulou, inclusive, nas bancas de jornal. E ele ele tinha uma formação científica muito sólida, conhecia muito geologia, botânica, ecologia, e era muito ousado, uma pessoa corajosa, ousada nas críticas que ele fazia. Ele me influenciou muito. E também outra pessoa que me marcou muito naquele primeiro momento foi Augusto Ruski, que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele estava... Era um perfil diferente, mais próximo do Museu Nacional, daquela tradição do conservacionismo brasileiro, mas era também um sujeito destemido, e naquela momento de autoritarismo, as atitudes dele marcaram muito. Ele fez a defesa de uma reserva privada que ele cuidava lá numa reserva da Mata Atlântica, no Espírito Santo, e essa reserva estava ameaçada por um empreendimento econômico, e ele defendeu a reserva de uma forma assim aguerrida, né? E isso também foi uma inspiração. Então é a partir daí, viu, com toda aquela influência cultural, conhecendo essas pessoas, eu também comecei a participar de alguns grupos. Um primeiro deles é uma cooperativa chamada Conatura. Ajudei a criar essa cooperativa, e era uma cooperativa que buscava alimentos orgânicos, alimentos sem agrotóxicos, e foi uma experiência fascinante, né? Procurar os produtores e aonde estavam os produtores. O início do que hoje a gente chama agroecologia, e cresceu muito no Brasil, e também me aproximei de um grupo chamado Comitê de Defesa da Amazônia, porque naquele mesmo período, ali no final da década de 70, houve um projeto de abrir mais intensamente primeiro, com a Transamazônica, estava começando a grande devastação da floresta amazônica, né? O que a gente chama as décadas da destruição, década de 70, 80, 90. Só nesse século que houve uma política mais forte e o início de uma certa reversão. E aí eu me interessei muito por aquilo, e pelo movimento de defesa da Amazônia, e aí esse comitê também tinha relação com os seringueiros, com indígenas que estavam trabalhando em defesa da Amazônia. Eu me lembro que eu fiz uma viagem por terra do Rio de Janeiro até Manaus, que me marcou muito naquele momento. Foi o meu sentimento de Brasil, da exuberância do território, da diversidade dos biomas, foi muito marcando por essa viagem. Então é isso, foi um momento fascinante antes de eu entrar para a universidade, e quando eu entrei para a universidade eu levei tudo aquilo que eu estava vivendo de alguma maneira para o mundo acadêmico. Professor, você acha que durante a ditadura, né, momento de grande repressão, a questão ambiental era mais tolerada que outras questões sociais? E isso
de certa forma, ajudou a alimentar esse início do movimento ambientalista brasileiro? Sim, isso é uma pergunta muito interessante, e você sabe que tem exemplos, inclusive, em outros países. Tem um livro sobre o caso da União Soviética, né, que também, num momento muito ditatorial, do próprio Stalin, né, um momento hiper-ditatorial, a discussão sobre a natureza, sobre a conservação da natureza, era um espaço que tinha alguma liberdade, porque na medida que você estava falando de coisas da ciência, da relação com o mundo, aquilo não era visto como um posicionamento político, né? E a partir daí você tinha um espaço de crítica muito grande à economia, às políticas públicas, etc. Isso, de uma certa forma, aconteceu em vários regimes autoritários. E no caso do Brasil também. É claro que se você usasse uma linguagem política no sentido partidário, do que eles entendiam como política, havia repressão. Mas se você usasse uma linguagem científica, você podia questionar o que estava acontecendo de uma maneira que era aceita, pelo menos num primeiro momento. Depois eles passaram a perceber que isso era um instrumento poderoso de crítica econômica, de crítica social, né? Na verdade, é o instrumento mais poderoso, né? Porque, ao meu ver, até hoje, porque eu ouvi uma frase outro dia interessante, diz que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Porque tem a ver com a vida, tem a ver com a sobrevivência. E eu acho que, a partir da discussão ecológica, você pode fazer uma crítica muito mais profunda do que as críticas que são feitas pela esquerda ou pela direita aos sistemas socioeconômicos, né? Porque você vai na raiz dos problemas. Mas também é importante que se diga que, por sorte, no meu caso, eu vivi um momento final da ditadura, né? Pela minha idade, eu não peguei aquele momento mais agressivo, violento, de 68, 69, 70. Eu comecei a pensar e a atuar, cheguei numa idade de questionamentos, aí por 77, 76, que já era um momento que estava acontecendo uma abertura no país, né? Inclusive, em 79, aconteceu a anistia, teve uma anistia muito, muito ampla. E aí foi interessante porque voltaram pessoas que tinham sido exiladas e que estavam trazendo ideias ambientalistas e ecologistas que estavam em voga na Europa, que estavam com uma grande vibração na Europa, né? Pessoas que a gente conhece depois atuaram no movimento ambientalista, como Alfredo Sirquis, o Fernando Gabeira, o Carlos Mink, que foi ministro do Meio Ambiente. São pessoas que voltaram em 79 e foi outra fonte de novas ideias. Eu conheci eles todos naquele momento e, a partir deles, eu conheci alguns autores que estavam fazendo uma crítica muito sólida do ponto de vista ambiental, mas socioambiental. Mas eu ainda não conhecia a existência da história ambiental. Isso é um ponto interessante. A história ambiental estava nascendo, mas eu ainda não sabia que ela existia formalmente, com institucionalidade acadêmica. Eu conheci primeiro uma literatura mais política, social, e a literatura de ecologia também, né? A literatura de ecólogos, como Jean Dost, como Barry Commoner, que vinham da ecologia, mas faziam críticas muito, muito fortes ao que estava acontecendo em termos de poluição, de destruição dos biomas, e inclusive o início de uma preocupação com as mudanças climáticas, né? Já ali na década de 80 já estava surgindo com mais força essa discussão. Bom, primeiro você citou algumas figuras que participaram conosco desse projeto também, então confiram lá Fernando Gabeira, Carlos Mink, e falamos sobre outros importantes atores. Mas eu quero falar um pouco mais de história agora. Você identifica ou acha que existe algum marco, algum evento que possa nos exemplificar o início do movimento ambientalista brasileiro? Tem alguma coisa que você identifica como, bom, foi aqui a virada de chave, foi aqui que o movimento ambientalista brasileiro começou?
Sim, mas antes disso eu gostaria de narrar como eu cheguei na história ambiental. Sim, claro, claro. Porque isso é uma informação que é útil para as pessoas interessadas no tema. Quando eu cheguei na universidade, como estudante, em 1978, eu trazia aquela sensibilidade para os temas ambientais. E eu estava buscando por onde eu poderia trabalhar em termos de estudo, né, de formação. Eu soube, através do José Luxemburger, eu soube da existência da economia ecológica e, inclusive, me correspondi com um autor que é um dos criadores da economia ecológica, um sujeito formidável, chamado Herman Daly. Eu estou até dando aqui umas dicas de autores para quem se interessa, buscar os textos do José Luxemburger. E o Herman Daly é extraordinário, é um grande economista, e ele tinha vivido no Brasil muitos anos e falava português perfeitamente. Ela era casada com uma brasileira. E ele, muito gentilmente, me mandou uns livros, e naquela época tudo era por correspondência, no papel, né? E me mandou uns livros. E eu, então, me animei com a economia. Então, entrei no curso de economia querendo trabalhar com a economia ecológica. Mas foi uma decepção muito grande, porque eu estava buscando a vida vivida, né, a relação dos seres humanos assim, no mundo, né, no mundo biofísico. A economia que se praticava era totalmente abstrata, matemática, não tinha quase nenhuma relação com a vida do dia a dia das pessoas. E aí eu tentei a sociologia. Na sociologia também foi decepcionante, porque numa outra chave você tinha um marxismo muito rígido também, estruturalista, que você aplicava uns modelos e seguia aqueles modelos. E eu sentia que a vida humana ela é muito cheia de imprevistos, de surpresas, né? A vida vivida, tem um historiador, o Lucien Febvre, um grande historiador francês, fala o sangue quente da história. O que me interessava era o sangue quente da história, a vida humana acontecendo no dia a dia e acontecendo no mundo, né? Infelizmente, uma parte da história humana é contada como se os seres humanos flutuassem acima do planeta, e os seres humanos não flutuam acima do planeta. Nós não vivemos nem em contato com o mundo natural, nós vivemos no mundo natural, através do mundo natural. Nós somos parte desse mundo, né? Nós somos parte do mundo biofísico. Então, é isso que eu buscava. E aí, eu decepcionado com aqueles dois campos, eu tranquei a matrícula, aproveitando uma oportunidade pessoal, e morei o ano de 1980 na Europa, em diferentes países da Europa, principalmente na França, e 2 meses na Índia, que foi uma experiência incrível, você conhecer a Índia em 1980. Agora, aquilo foi um momento de grande aprendizado, porque eu entrei em contato com os partidos verdes e movimentos ambientalistas que estavam vibrando na Europa, né? Um momento de muita discussão, muita preocupação. Quando eu voltei, eu resolvi tentar o curso de História, e foi uma revelação, porque eu percebi que a história justamente tratava da vida vivida, era uma história muito mais, era uma discussão muito mais aberta, muito mais que permitia a gente observar isso, a vida humana real. Só que são 2 dicas que eu gostaria de também passar para quem assistiu o programa. Muito antes de conhecer a história ambiental como um campo, eu, como historiador, comecei a perceber que havia uma possibilidade da gente fazer uma aproximação entre ecologia e história. E eu me formei na graduação em 83, e naquela época muito poucos professores tinham mestrado, tinham doutorado, então muitos bons alunos de graduação acabavam entrando, no caso, numa universidade, na PUC do Rio, né, onde eu me formei e onde era mais fácil também você ser contratado, e eu comecei a dar aula de História Econômica Geral. Aí, dando aula de História Econômica Geral, eu comecei a observar, por exemplo, falando da Revolução Industrial, que eu podia explorar a questão do carvão, do uso do carvão, da poluição enorme que existiam nas fábricas e nas cidades com base no carvão. Então, comecei por mim mesmo a observar que havia essa possibilidade. E depois, estudando a historiografia brasileira clássica, eu estou falando de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, eu descobri, para minha ótima surpresa, agradável surpresa, desculpe, para minha agradável surpresa,
que eles tratavam dos temas ambientais com muito mais seriedade do que os historiadores que surgiram depois, né? Existia uma tradição na história brasileira, na historiografia brasileira, de pensar as florestas, a degradação dos solos, a relação com o território. E Gilberto Freire escreveu um livro extraordinário chamado Nordeste, em que ele discutia a relação da cana com as florestas, da cana com a água, da cana com os animais. E o Sérgio Buarque de Holanda, que é o maior historiador brasileiro do século XX, ao meu ver, ele chegava aos detalhes de estudar como é que os colonos, os bandeirantes, os chamados bandeirantes, o que eles comiam, como eles tratavam as doenças, como eles conheciam as plantas medicinais, com que roupa eles andavam, né? Então, uma história bem ambiental, ele percebeu, por exemplo, que aquela imagem do bandeirante com uma bota não fazia sentido, né? Porque você andar na floresta, na Mata Atlântica, com aquela bota no humus, né? na umidade, a bota ia ficando ali, né? Nas áreas encharcadas. Então, ele vai mostrando que os bandeirantes andavam descalços, que era a forma que eles aprenderam com os indígenas. Aliás, os indígenas, grande parte dos bandeirantes eram indígenas. E a presença dos indígenas nessa parte da alimentação, da saúde, do vestuário, da forma de dormir, a rede de dormir, que é uma grande invenção indígena, tudo isso estava presente. Então, eu já tinha... Aí foi fascinante que eu vi que não era uma coisa que estava vindo de fora para dentro, era uma coisa que já estava sendo trabalhada no Brasil. E aí, eu começando a dar aula na PUC, em 1983, eu conheci o Warren Dean, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, na minha formação, e também uma dica aqui para os espectadores desse programa: leiam os livros do Warren Dean, que são fundamentais para a gente entender o Brasil e entender a questão ambiental no Brasil. É interessante como ele chegou na história ambiental. Ele era um historiador econômico, então ele escreveu sobre a industrialização de São Paulo. Depois ele foi escrever sobre a grande lavoura no Vale do Paraíba Paulista, na região do Rio Claro. E aí ele me contou, quando nós nos conhecemos, através de amigos comuns, que trabalhando com agricultura, ele começou a ver, mas como é que eu posso trabalhar aqui com a história da agricultura se eu não conheço as plantas direito, não conheço os solos, eu não conheço as águas, eu não posso continuar trabalhando só com documentos e arquivos, né? Eu tenho que conhecer melhor o território, a vida do território. E foi aí que ele teve essa virada da história econômica para a história ambiental, e ele ajudou a criar a história ambiental nos Estados Unidos. Então, em 1977, criou-se uma sociedade americana de história ambiental e uma revista, um periódico. E aí vários historiadores começaram... Foi aí que foi criada a história ambiental como parte da academia contemporânea, né? Donald Worcester, William Cronon, Warren Dean, são essas pessoas. E eu tive a sorte, de, através do Warren Dean, conhecer esses autores e depois conhecer pessoalmente essas pessoas. Então, os dois livros chaves do Warren Dean sobre história ambiental no Brasil, o primeiro é a leitura obrigatória para todo mundo que trabalha com meio ambiente no Brasil, que é A Ferro e Fogo, a história da destruição da Mata Atlântica. É um livro que... Eu me lembro que, quando eu conheci ele em 1983, eu perguntei: o que você está trabalhando? Ele falou: estou trabalhando com a história da Mata Atlântica. E eu me lembro que eu fiquei encantado, pensei, mas isso é um tema extraordinário, porque contar a história da Mata Atlântica é praticamente contar a história do Brasil nos primeiros séculos, né? Tudo que aconteceu no Brasil, praticamente nos primeiros séculos, onde estava a maior parte da população, da economia, foi destruindo a Mata Atlântica, foi convertendo a Mata Atlântica, que era a gente sabe, uma grande, enorme maciço florestal contínuo, né? Então, ele conta, de uma certa forma, a história da formação do Brasil através com o olhar da Mata Atlântica, digamos assim. E o outro livro se chama O Brasil e a Luta pela Borracha, que é um livro que ele escreveu sobre a Amazônia, e aí ele trabalha a questão da borracha, a descoberta do látex, da seringueira, como é que isso... No início não tinha uma grande relevância econômica, porque também tem isso, os recursos naturais, eles não existem por si mesmos, eles só existem em relação com um determinado momento da história, da economia, das tecnologias, etc., né?
Então, a borracha só passou a ser algo muito valioso para a economia contemporânea quando surgiu a indústria de automóveis, de bicicletas, você passou a ter a necessidade de fazer pneumáticos e a borracha era de longe o melhor material. Então ele conta toda essa história, ele conta como é que os ingleses levaram a semente da seringueira para a Índia, como é que eles começaram a fazer as plantações lá na Índia, e na Ásia, na Indonésia, na Malásia, etc. E depois, como houve durante a Segunda Guerra um novo movimento de trazer seringueiros para a Amazônia, os chamados soldados da borracha, ele conta aquela experiência extraordinária da Fordlândia, né? O fracasso da Fordlândia. E esse fracasso da Fordlândia, aliás, fazendo um parênteses, mostra a força da natureza, né? Porque o Henry Ford era o grande capitalista da época, o grande homem de indústria, e aí disseram para ele, olha, o plantio da seringueira fora da floresta costuma dar uma praga, demora alguns anos e tem uma praga. E ele fala, uma praga? Você acha que uma praga vai me derrotar? A Ford? Nós temos os melhores cientistas do mundo, temos todo o dinheiro do mundo, não há praga que possa nos impedir. E foi o que aconteceu, exatamente. Eles fizeram monoculturas de seringueira e de seringueiras. A seringueira dentro da floresta ela está protegida pelas relações ecossistêmicas, mas quando você tira a seringueira da floresta, aí vem essa praga chamada ferrugem das folhas. E a ferrugem das folhas, o que acontece é que a seringueira reage diminuindo a quantidade de látex. Então, ela passa a produzir uma quantidade mínima de látex, então se torna economicamente inviável. E derrotou o grande Ford, a natureza, micro-organismos derrotaram o Ford e ele abandonou aquilo tudo lá. Tem até hoje as ruínas da Fordlândia. Mas é isso, quer dizer, então a partir daí é que começou o trabalho com a história ambiental no Brasil, eu e outros colegas, muito influenciados pelo Warren Dean, no diálogo com o Warren Dean, outros colegas como José Augusto Drummond, Arthur Sofiati, nós começamos então a trabalhar a história ambiental no Brasil. Eu não sei se eu passo para a pergunta que você fez ou se você quer continuar um pouquinho Pode, aqui? foi ótimo. Foram ótimos esses resgates aí, mas foi muito importante, né? Mas e o marco do movimento ambientalista, então? O que você considera como esse marco inicial? Então, eu publiquei, inclusive, um artigo que infelizmente está só em inglês, chamado O Ambientalismo no Brasil, uma visão histórica, que pode ser baixado facilmente na internet. Eu coloquei no site academia.edu, eu tenho uma página lá, tudo que eu mencionar aqui de trabalhos que eu escrevi, eu estou colocando de graça lá na minha página no academia.edu, e então esse artigo pode ser baixado. Bom, primeiro, uma coisa muito interessante sobre a história, né? O conhecimento histórico ele vai mudando a nossa percepção da realidade, quando a gente vai realmente enveredando pelo estudo da história. Porque quando essa discussão ambiental surgiu, ali na década de 60, 70, com força, né? Com presença no espaço público, manifestações, conflitos, nas Nações Unidas, eventos das Nações Unidas, houve a criação também de agências ambientais, ministérios do meio ambiente em vários países. O que a gente imaginava é que era uma discussão nova, era uma coisa nova. Pela primeira vez estava havendo uma preocupação com o ambiente e com a destruição do mundo natural, dos recursos naturais. Era uma consequência do desenvolvimento da civilização urbana-industrial, né? Todo esse enorme crescimento da economia, da população, tinha levado a uma preocupação ambiental. Só que aí os historiadores começaram a fazer o que eles fazem, né? Que é fuçar nos arquivos, nos registros e ficar procurando superar o senso comum, né? E aí começamos a ver que não, tinha uma discussão forte sobre isso em meados do século XX. Depois nós começamos a ver que tinha uma discussão forte sobre isso no século XIX. E até no século XVIII a gente encontra uma discussão bastante intensa sobre a agenda que hoje a gente chama ambiental. É claro que eles não usavam a palavra ambiental, ambientalismo, conservacionismo. Até conservação era uma palavra usada. Assim, no século XVIII se falava em conservação de florestas, etc.
Mas eles estavam discutindo desmatamento, erosão dos solos, perda de espécies, inclusive mudanças climáticas. Eles estavam discutindo isso no século XVIII. Não tinha ainda essa visão dos gases que produzem o efeito estufa, mas tinha a ideia de que o desflorestamento reduzia a quantidade de chuva e produzia o que chamava o dessecamento dos territórios. Agora, qual é a grande diferença? A grande diferença é que no século XVIII, XIX e até o final do século XX, era uma discussão que estava restrita aos cientistas, a alguns políticos, alguns administradores, estava restrita principalmente às academias de ciência. Né? Ali havia uma discussão surpreendentemente forte sobre a destruição do mundo natural. A diferença no final do século XX é que essa discussão se torna pública. Aí não há comparação. Né? Ela entra na sociedade geral, na opinião pública, diferentes setores da sociedade, e aí não há comparação com a expansão no espaço público do debate ambiental. Mas os temas já estavam bastante presentes lá no século XVIII e até um pouco no século XVII. Né? É muito interessante. Bom, e um detalhe também interessante é que no século XVIII era uma linha muito parecida com o que a gente chama hoje de desenvolvimento sustentável. Né? Era a ideia de que a economia precisava incorporar o conhecimento científico para não ser autodestrutiva, para poder ter uma continuidade no futuro. Né? Essa discussão que hoje a gente associa com o desenvolvimento sustentável, porque outras críticas ambientais são mais radicais, né, que questionam as próprias bases do mundo urbano industrial. Mas aí é uma discussão mais radical. O que está mais presente no mundo, no debate ambiental hoje, é a perspectiva da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, uma espécie de caminho do meio. Bem, mas, então, em relação ao Brasil, né? Em relação ao Brasil, o que eu observo nesse artigo é que existiu um debate muito forte no Brasil sobre tudo isso que eu estou falando. E aí eu escrevi um livro sobre isso, chamado Um Sopro de Destruição, que você mencionou, e ali era do final do século XVIII ao final do século XIX, eu encontrei 50 autores brasileiros discutindo esses temas com muita seriedade. E alguns são muito conhecidos, como José Bonifácio, como Joaquim Nabuco, mas outros são grandes personalidades, pessoas muito inteligentes, pessoas perspicazes, mas que não são muito conhecidas. Né? Por exemplo, eu fiquei pasmo, eu descobri um texto de um sujeito que estava atuando em Minas Gerais, mas lá na região de Paracatu, né, naqueles sertões mais distantes até da área da mineração, no final do século XVIII, ele publicou um livrinho que ele falava da Terra como se fosse Gaia, depois que a gente chama Gaia. Né? Ele falava que a Terra era um organismo vivo e que ela resistia à ingratidão dos homens, falava a ingratidão dos homens que trabalham todo o tempo para aniquilar a sua substância, e aí ele vai falando de desmatamento, de reflorestamento, ele propõe a necessidade de criar reservas florestais, olha só, em 1799. Né? Ok. Mas essa tradição, inclusive, foi esquecida no Brasil. E aí eu tenho a satisfação de ter feito uma reconstituição histórica disso. E hoje em dia está sendo detalhada por mim e por outros colegas em autores específicos e outros que eu não encontrei. Então, existiu no Brasil esse primeiro debate, assim, uma espécie de um proto-ambientalismo, mas que estava só no nível dos intelectuais e cientistas. Aí entra o século XX continua até a década de 70 uma discussão forte, mas também restrita aos intelectuais e aos cientistas. Aí você tem o próprio Gilberto Freire, que eu mencionei, né, o Sérgio Buarque de Holanda, mas tinha também pessoas que estavam trabalhando nos museus, no Museu Nacional, no Museu do Ipiranga, e aí pessoas como Alfredo Lofgren, como Alberto Sampaio, o próprio Ruski, né, é um pouco mais jovem, mas é dessa geração, Melo Leitão.
Então tinha vários naturalistas brasileiros preocupados com a destruição, é claro, porque o século XX é um século de enorme destruição no Brasil. Por que isso? Porque até 1900, o modo de ação e o sistema econômico devastador já estava presente. Mas o Brasil era um país com um enorme território e uma população pequena, e uma economia pequena. Quando a gente chega em 1900, o Brasil tem 17 milhões de pessoas e um território quase do tamanho atual, né? Porque depois foi incorporado o Acre, etc. Mas então, era uma economia devastadora, mas ela só atuava em algumas áreas do território, onde tinha mais população, onde tinha mais ação econômica. Por exemplo, no Vale do Paraíba, no litoral, algumas partes assim. Mas a maior parte do território eram sertões, assim, onde viviam populações indígenas que, inclusive, não sabiam da existência do Brasil. Elas não tinham contato nenhum com a colonização e com a pós-colonização. Eu pessoalmente conheci um grupo indígena lá em Rondônia, o Suruí, que em 1969, 70, é que eles souberam da existência do Brasil. Eles viveram toda a sua história sem saber que estavam dentro de um país chamado Brasil, estavam dentro de um estado chamado Rondônia. O que faz sentido, né? Porque eles são herdeiros de uma colonização muito mais antiga, de mais de 10 mil anos, vieram criando uma vida ali em uma simbiose com a floresta amazônica. Depois veio a história como uma cebola, né? Tem uma sobreposição de outros modelos, outros tempos, outras culturas, e aí veio chegando a colonização europeia, mas veio chegando passo a passo no território. Então foi no século, a gente calcula, não dá para ter uma visão precisa, mas que em 1900 ainda existia 90% da Mata Atlântica que os europeus encontraram. Então, a grande destruição acontece aí, 1930, 40, 50, 60, 70, o Brasil está crescendo, e na década de 70 o Brasil viveu um momento chinês, que eu falo, né, crescendo a 11% ao ano. E da onde vinham os recursos naturais? Da Mata Atlântica. Tudo vinha da Mata Atlântica, né? O ferro, seja da Mata Atlântica ou no domínio da Mata Atlântica, no caso da mineração de ferro, ferrovias, rodovias, tudo estava acontecendo, né? Destruindo a Mata Atlântica. E não tinha nada, não tinha agências, não tinha órgãos públicos para controlar isso praticamente, não tinha IBAMA, não tinha nem sequer o IBDF. O IBDF surgiu na década de 1960. E a imprensa dava muito pouca atenção a esse tema. Então, quando a gente lê os capítulos do Warren Dean sobre esse período aí, da década de 30 a 1970, de 30 a 70 mais ou menos, é meio desesperador, né? Porque você vê a Mata Atlântica ser detonada quase sem oposição, quase sem resistência, né? Agora, existia uma oposição. Essa oposição estava nesses cientistas, e aí começa, na medida que o Brasil vai se modernizando também, a surgirem algumas coisas, como, por exemplo, parques nacionais, alguma legislação sobre o Código Florestal da década de 30, Código das Águas. Começa a haver alguma preocupação de legislar e ter um controle maior sobre esses vastos recursos do território. Tem algo que foi importante. Tem um pensador que não era cientista natural, ele era um jurista, mas ele teve uma enorme influência no Brasil dos anos 30, principalmente. Ele influenciou muito Getúlio Vargas, Juarez Távora, todos aqueles líderes da Revolução de 30, que é um sujeito fascinante chamado Alberto Torres. Alberto Torres. Ele chegou a ser do juiz do Supremo Tribunal Federal. E ele escreveu vários trabalhos assim, muito sobre o que ele falava, a necessidade de organizar o Brasil, de sair daquele marasmo que o Brasil vivia como sociedade. Mas ele vai muito forte na questão ambiental, sabe? Ele fala de tudo, esses temas todos que a gente comenta hoje, inclusive em 1915, que é quando ele escreve os trabalhos dele, em 1915, ele fala que os recursos do planeta são limitados, né? Você veja só, né, que aquilo que depois entra como limite do crescimento, ele fala, os recursos do planeta são limitados, não é possível crescer
sem limites num planeta limitado. Ele já tinha essa percepção. E ele, como não era nem comunista, nem fascista, ele não ia, ele estava fora desses dois extremos, né? Ele foi muito lido pelos militares, pelos revolucionários de 30. Ele era um democrata, uma pessoa que queria o avanço do Brasil. Democrata no sentido, nem tanto no sentido político, porque ele meio que achava que para organizar o Brasil precisava um certo autoritarismo naquele momento, antes de chegar na democracia. Mas porque ele dizia que o Brasil estava tão amorfo, tão desorganizado, ele criticava muito aquele mundo da República Velha, sabe? Aquele mundo dos bacharéis, que não tinha muito contato com a realidade, aquelas oligarquias dos estados que só cuidavam do seu interesse. E ele dizia, enquanto isso, o Brasil vai sendo desnudado, depenado, né? Vai sendo exaurido, seus recursos vão sendo exauridos sem que a sociedade se desenvolva. Então, o Alberto Torres foi importante, porque ele influenciou toda essa legislação que eu estou mencionando aqui. Bom, e aí o terceiro momento do ambientalismo brasileiro é o momento que começa na década de 70. Aí você acontece no Brasil o que estava acontecendo no mundo, que é o que eu chamo de ambientalismo de confronto no espaço público. Quando você começa a protestar, começa a ir para a rua e fazer uma série de ações e de protestos, abaixo-assinado, pressão sobre os legisladores. E aí vão surgindo centenas, né, de pequenos grupos, pequenas ONGs, atuando nas várias regiões, em geral atuando nos problemas locais, né, sobre a poluição local, sobre o desflorestamento local, temas urbanos, temas rurais, e ao mesmo tempo que estão surgindo essas organizações, essas ONGs, que eram mais um público, digamos, de classe média, né, um público de classe média, pessoas de classe média que estavam criando essas ONGs, estava, em paralelo, surgindo na década de 70 o que o João Martínez Allier chamou o ecologismo dos pobres, o ambientalismo dos pobres, né? Porque começam a surgir movimentos de trabalhadores ou comunidades pobres que começam a reagir à destruição ambiental, não tanto por ouvir falar da Greenpeace, ouvir falar dos Amigos da Terra, mas porque está sendo destruída a sua base de vida, né? A gente chama isso também, às vezes, de ambientalismo das condições de vida. Ou seja, pescadores artesanais que viviam da pesca, de repente começa a ter uma pesca industrial, ou então especulação imobiliária destruindo os manguezais, que eram fundamentais para a renovação dos estoques de peixe. Ou, no caso dos seringueiros, é um caso bem típico, né? Quase um símbolo desse ambientalismo dos pobres, porque eles viviam da extração de recursos da floresta, de castanha, de borracha e de uma pequena agricultura e da pesca, coisas assim, e começam a chegar aqueles fazendeiros vindos de São Paulo, de outros lugares, desmatando e colocando gado, né? Então eles passam a lutar pela defesa da sua vida, do seu lugar. Quebradeiras de coco babaçu, lá no Maranhão, que vivem, né, da coleta do coco, aí de repente chega também empresários querendo destruir aqueles babaçuais. Então surge aí um ambientalismo que é um ambientalismo de vida, né, de luta pela existência. E esse ambientalismo de luta pela existência surge também no Brasil aí na década de 70, ao mesmo tempo que estava surgindo esse ambientalismo mais de classe média e muito conectado internacionalmente, né? Porque aí as pessoas sabiam das lutas ambientais pelos jornais, pela televisão, etc. Depois vai acontecer um encontro entre esses dois ambientalismos, né? Vão havendo diálogos muito importantes. E o próprio... Eu tive uma honra, um prazer de conviver com o Chico Mendes, por exemplo, né? Como eu atuava em defesa nos comitês de defesa da floresta, eu conheci o Chico Mendes no último ano da vida dele, ali, 88, ele foi assassinado no final de 88. E era um exemplo bem típico do que eu estava falando. Uma pessoa extraordinária, um sujeito extremamente inteligente, extremamente comprometido. Um verdadeiro herói. O Chico Mendes, para mim, foi um verdadeiro herói, porque ele... Eu me lembro que ele já estava ameaçado de morte, fortemente, né? E ele veio ao Rio no final de 1988, e várias pessoas, inclusive eu, que era um jovem, né,
atuando nessa área, nós falamos, não volta lá para o Acre, porque a situação está difícil para você. E ele falava assim, mas eu não posso abandonar o pessoal, né? Não posso abandonar minha gente. Isso é uma atitude heróica, é uma atitude de um verdadeiro herói, né? Você coloca o interesse maior do que o da tua própria vida pessoal. E então esse foi um momento marcante que eu discuto, é o terceiro momento nesse artigo, né? Esse momento do embate público. E o interessante é que Augusto Ruski, que eu mencionei, ele faz justamente a transição do segundo para o terceiro momento, porque ele era um típico naturalista do Museu Nacional, que cuidava das suas reservas florestais e fez um museu também, né, o Museu Melo Leitão, lá no Espírito Santo, em Santa Teresa, mas enquanto isso estudava as orquídeas, estudava os beija-flores, mas aí ele começa a ir para o espaço público com uma garra impressionante. Eu me lembro, eu fiquei super impressionado na época, aquele senhor já, né, ele, quando ameaçam destruir a reserva que ele cuidava, se eu não me engano, chama Santa Lúcia, se eu não me engano, essa reserva. E ele diz assim, eu vou pegar uma espingarda e matar pessoalmente quem destruía aqui a minha floresta, sabe? Então, uma atitude assim, radical, naquele velho cientista tendo essa atitude super radical na defesa da floresta, que acabou dando certo, ele conseguiu salvar a floresta, ele está enterrado lá na floresta, nessa mesma floresta, sabe? Ele ainda deu esse presente para os seus amigos e admiradores, que uma vez eu visitei essa reserva e fui no túmulo dele, que é lá, ele fez o túmulo dele lá dentro lá no coração da reserva florestal, está lá um túmulozinho do grande Augusto Ruski. Então ele faz essa transição. E o quarto momento que eu discuto no artigo é a década de 90. A década de 90 traz uma novidade, que é um ambientalismo mais profissional, com mais recursos, com mais técnicos, né? Com técnicos formados nas universidades que vão trabalhar nessa área. E na década de 90 também tem um fenômeno que eu acho muito interessante, que no artigo menciono, que é o ambientalismo de Estado, que é quando pessoas formadas no movimento ambientalista, na discussão de conservação, vão trabalhar no Estado, né? Vão trabalhar nas secretarias de meio ambiente municipais, estaduais ou federais. A gente tem vários exemplos, né? Capobianco, hoje em dia, Marina Silva vem do movimento dos seringueiros, o João Paulo Capobianco, que é o secretário-geral do Ministério, vem da SOS Mata Atlântica. Né, que é justamente um desses grupos novos, porque uma coisa que caracteriza a década de 90 é a chegada dos grupos internacionais, da WWF, da Conservation International, da Greenpeace, do WRI, porque são grupos que atuam internacionalmente e eles têm orçamentos maiores, né, mas porque eles têm formas de levantamento de fundos, né, de fundraising, como a gente chama, de receber apoio, seja apoio. Alguns desses organismos recebem apoio de empresas ou de governos, e a Greenpeace era um caso, ainda um caso extraordinário, porque ela não aceita recursos de governos ou de empresas. Ela é mantida por 5 milhões de associados. Então, você tem 5 milhões de associados, você consegue ter um orçamento de mais de 100 milhões de dólares, porque cada associado dá, em média, uns 20 dólares por ano para a Greenpeace funcionar. Mas, enfim, aí você tem um crescimento, digamos, a partir da década de 90, há uma certa redução desse ambientalismo de embate público, de manifestações, etc., etc., mas, em compensação, ganha em qualidade de conhecimento, né, e mais informações mais precisas, e as pessoas que trabalham passam a usar dados e usar informações muito mais refinadas e, portanto, ter uma relação com o Estado e com outros órgãos internacionais muito mais sofisticada e efetiva, né, porque é verdade que aquele ambientalismo heróico da década de 70, 80, às vezes ele não tinha informações muito precisas, né? As pessoas agiam mais com o coração do que com a cabeça. Então, Geraldo, é difícil a gente dizer assim um momento específico dentro dessa história do ambientalismo brasileiro, né? Eu acho que todos esses momentos são relevantes. Se você quer dizer
se você pergunta a mim, no plano pessoal, um momento muito forte foi o assassinato do Chico Mendes. Foi um sofrimento muito grande, né? Para mim, eu era já um jovem adulto, mas eu me lembro que eu tinha uma filha e uma filhinha, que hoje já é uma professora, uma mulher, mas ela me perguntando por que eu estava chorando, né, quando eu vi a notícia da morte do Chico Mendes. Mas para mim foi um despertar de perceber melhor como essa luta incomoda, como essa luta ela não é brincadeira, né? Tem setores que vivem da destruição e esses setores não estão de brincadeira também quando eles tentam reagir aos que procuram lutar pela vida, pelos ecossistemas, né? Então ali para mim foi um momento muito forte de eu perceber a seriedade disso e também perceber como a gente tinha que estudar mais, tinha que se preparar melhor para enfrentar esses agentes da destruição que não tinham escrúpulos, né? Até hoje eles continuam cometendo violências contra comunidades locais, contra comunidades indígenas, contra pessoas que lutam pela defesa da vida, pela defesa dos direitos humanos também. Muito, muito, muito rico esse seu resgate. E você citou um monte de autores bacanas, livros, que bom, né, para os nossos espectadores aí aproveitarem. Mas eu queria voltar um pouco na figura do José Bonifácio, e eu queria te perguntar, é uma impressão minha, existe uma convergência histórica entre a preocupação com a conservação da natureza e a luta contra a escravidão? Ótimo, esse é um tema fascinante. Eu até publiquei um artigo recente, sabe, retomei esse tema, e numa revista publicada na Inglaterra, porque teve um seminário sobre as dimensões ambientais do colonialismo português. Aí eu recuperei essa discussão desses personagens no final do período colonial, né? No final do 18, início do 19. Inclusive esse personagem que eu falei, o José Gregório de Moraes Navarro, não sei se eu mencionei o nome dele antes, que era um juiz em Paracatu, em 1799, que escreve sobre a Terra como se fosse estivesse falando de Gaia. Enfim, mas aí tem um raciocínio, sabe, que eu acho interessante para as pessoas poderem pensar sobre isso, poderem refletir sobre isso. Como é que a gente consegue perceber que está acontecendo um problema ambiental? Primeiro, é preciso que o problema esteja acontecendo, né? Obviamente, você precisa ter uma vivência no território de que está havendo uma degradação do território, que está havendo desequilíbrios, que estão acontecendo ali coisas que estão provocando, por exemplo, a terra está estragada, está erodida, está cheia de formigas. Então, esses problemas reais existem, tem que existir. Mas não é suficiente existir os problemas reais. Isso é uma coisa que a história contribui muito para a gente entender. Porque você pode estar vivendo um problema ambiental, mas você não tem instrumentos conceituais para entender que aquilo é um problema ambiental, né? Então, se você pega, por exemplo, o Brasil colonial, o Brasil no século XVI, XVII, até parte do final do XVIII, os problemas ambientais estavam acontecendo, mas as pessoas não tinham muito como entender que aquilo era um problema ambiental ou até que aquilo era um problema, né? Porque você olhava uma floresta, uma parte do que hoje a gente chama Mata Atlântica, o que era a Mata Atlântica para a maior parte daqueles dirigentes coloniais? Era um mato que estava atrapalhando, né? A cana, estava atrapalhando o gado, estava atrapalhando o que eles achavam que valia, né? Tem até um documento que eu acho extraordinário, do início do século XVIII, um jesuíta chamado Antonil. Antonio era um apelido dele, ele chamava Andreoni. E ele estava lá na Bahia e ele tem um livro, ele escreveu uma espécie de uma descrição da economia brasileira na época, um livro extraordinário, chama Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas. Ele fala dos engenhos, fala da mineração do ouro, fala da pecuária. E, aliás, esse livro foi proibido pelo Estado colonial, não porque ele criticasse o Estado colonial, pelo contrário, eu acho assim, ele é a voz da mentalidade colonial.
mas porque ele entregava muito ouro, né? Ele dava muita informação sobre o Brasil e Portugal procurava impedir que informações sobre o Brasil chegassem na Europa para evitar o olho grande das outras potências, né? Mas ali tem uma parte que eu acho incrível, que ele diz assim: encontrada a terra para plantar a cana, se roça, se queima, se limpa, tirando tudo que sirva de embaraço. Olha só que frase impressionante, né? Porque o que ele está chamando de embaraço era a Mata Atlântica do recôncavo baiano. Aí o que ele queria fazer era monocultura de cana. Então, encontrada a terra para plantar a cana, roça, queima e limpa. Essa ideia de que a natureza tropical, a natureza brasileira é suja, né? A mentalidade colonial traz isso. E, infelizmente, até hoje, tem pessoas que falam: vou limpar a terra, né? A ideia é como se a terra fosse suja. E é muito comum, eu vejo isso muito lá no Cerrado, com as novas monoculturas. Os fazendeiros dizem: o Cerrado não vale nada, o Cerrado não é nada. Essas árvores tortas aí, tem que transformar isso em alguma coisa útil. Então, se você não valoriza a floresta, se você não vê que a floresta é uma coisa importante, por que você vai defender, né? Aquilo ali é um mato. O que interessa é a monocultura, etc, etc. Então não basta ter os problemas ambientais, precisa ter instrumentos conceituais para se entender que aquilo é um problema. E esses instrumentos conceituais, eles vão surgindo na ciência ocidental justamente no final do século XVIII, com Linneu e com Buffon, alguns grandes naturalistas que começam a perceber. O Linneu, a escola do Linneu, cria um conceito que é fundamental, que é sistema da natureza, né? Sistema da natureza. Ele começa a trabalhar que a natureza é um sistema criado por Deus, onde tudo é interdependente, umas coisas influenciam as outras. Que depois é o que a ecologia vai trabalhar, né? A palavra ecologia só surge em meados do século XIX, através do Ernest Haeckel. Mas o Linneu, ele fala assim, tem um momento da obra dele que ele fala: se faltar uma única espécie de animal, podemos temer pela sorte do universo. Olha só que coisa impressionante, né? Essa ideia de que cada espécie é importante para a existência. Então, alguns brasileiros que vão estudar na Europa, que vão estudar em Coimbra, principalmente, inclusive o José Bonifácio, eles começam a ter acesso a esses instrumentos. Eles começam a conhecer Linneu, a conhecer o naturalismo, a filosofia natural do Buffon, começam a estudar essas coisas todas, estudar manejo florestal, estudar novas formas de agricultura. E é o momento em que eles se lembram do que eles tinham observado no Brasil, né, a experiência que eles tinham tido no Brasil. Então tem uma passagem do José Bonifácio que é fascinante, que ele diz assim: quando eu me vi munido do conhecimento das ciências naturais, né, me lembrei dos absurdos e desordens que eu vi nas armações de baleia, de pesca da baleia no Brasil, né? Então ele tinha a vivência da pesca da baleia no Brasil, ou da caça da baleia, mas ele não tinha instrumento para criticar aquilo. Mas quando ele vai estudar, aí ele começa a juntar as pontas, né? Ele junta as pontas. E ele começa a perceber que, por exemplo, ele fala: as baleias, elas têm uma reprodução pequena. Então, tinha um costume dos baleeiros brasileiros na época, eles arpoavam os filhotes, os baleotes, né? Porque eles diziam que arpoando os baleotes, a baleia ficava tão louca que eles aí conseguiam caçar a baleia. E aí o Bonifácio fala: isso vai contra a economia da natureza, que é outro termo que eles usam muito, economia geral da natureza. Isso vai contra a economia da natureza, porque você está destruindo a continuidade da espécie. Então, daqui a pouco não vai ter mais baleias para caçar. É bem uma visão, como eu falei, de desenvolvimento sustentável, né? Ele não é contra a caça da baleia, ele é contra o desperdício e a ignorância. E aí ele como é um sujeito aí brilhante, ele e outros, viu? Porque a gente fala muito do José Bonifácio, mas eu, estudando, encontrei várias pessoas da geração dele que são menos conhecidos, Manuel Ferreira da Câmara, Manuel Arruda da Câmara, são vários personagens da época, e o denominador comum é que todos eles vão estudar na Europa, vão estudar em Coimbra, principalmente, ou vão estudar na França, e principalmente em Coimbra. E em Coimbra tinha um grande naturalista italiano
que tinha sido contratado para reformar a Universidade de Coimbra em 1772, é o Domênico Vandelli. E o Vandelli tinha muita preocupação com a destruição da natureza, tanto em Portugal quanto no que ele chamava as conquistas, né, as áreas coloniais, e principalmente no Brasil. Então, um ponto que eu acho assim, muito importante, sabe, é que esses brasileiros que vão lá estudar, quando eles voltam para o Brasil, porque aí eles voltam para diferentes regiões do Brasil, eles não fazem assim uma aplicação acrítica do que eles aprenderam, sabe? Porque alguém pode dizer, então eles vão lá fora, aprendem ciência natural e vem aqui e aplica aquilo. Não, eles faziam uma coisa muito mais bem trabalhada. Eles usavam aquele conhecimento, mas faziam uma análise a partir da realidade brasileira. Eles não simplesmente replicavam ou papagaiavam o que estava sendo discutido na Europa. Eles faziam uma análise a partir do Brasil. Então, por exemplo, um grande personagem que é o Alexandre Rodrigues Ferreira, que é um baiano que vai estudar em Coimbra antes, né, desse grupo, e que ele volta para o Brasil, aí ele volta com uma missão, ele faz uma viagem filosófica pela Amazônia, no final do século XVIII, para estudar, né, a fauna, a flora, etc., a etnologia indígena, ele produz material incrível e ele leva esse material para Portugal. E o Alexandre Rodrigues Ferreira fala muito pouco de desflorestamento lá na Amazônia, mas não porque ele não soubesse. Tem momentos da obra dele em que ele critica o desflorestamento, mas na Amazônia não estava acontecendo muito desflorestamento, porque a população era muito pequenininha e eles viviam ali de uma pequena agricultura de cacau, de cana, mas mais para fazer cachaça. E agora, o que ele vai criticar lá? A pesca da tartaruga e do peixe-boi. Então ele vai de acordo com a realidade do lugar. Então, aí ele critica duramente. Assim, eles estão destruindo as tartarugas, destruindo os peixes-bois aqui da região através de uma pesca predatória. Então, já os outros, como José Bonifácio, que não foram para a Amazônia, eles estão aqui nessa região de São Paulo, Rio, aí para ele a questão era o desflorestamento do que a gente chama Mata Atlântica para monoculturas, para cana, etc, etc. E ele tem uma perspicácia, dentro disso de avaliar a partir da realidade que ele estava vivendo aqui, ele tem uma perspicácia especial de perceber que a escravidão estava na essência da destruição ambiental no Brasil. Na verdade, para ele, a escravidão estava na origem dos males do Brasil. O que é uma visão muito profética, porque é verdade isso. Até hoje, a gente tem que considerar a nossa formação colonial e escravista como algo que ajuda a entender muitas coisas no Brasil hoje em dia, né? Muitas coisas. Não só a persistência do racismo, mas um certo desprezo pelo trabalho, pelo trabalhador, né? Elites que não, muito egoístas, eles que vivem uma vida muito exclusiva e não percebem que elas não podem viver sem a sociedade em geral e que são muito egoístas na hora de distribuir renda e na hora de cuidar dos mais pobres e dos trabalhadores. E são muito ligados à escravidão, sabe? Aquela mentalidade que trabalhador é escravo. E uma série de outros fatores que a gente pode associar à nossa formação colonial e à nossa formação escravista. Agora, o Bonifácio ele explica isso de forma mais detalhada. Ele dizia o seguinte, no Brasil tem muita terra, e essa terra, ela é barata, ou até de graça, né? Porque como não tinha controle, não tinha como controlar muito aquilo, então se você abrir uma fazenda, depois você ia ampliando aquela fazenda, entrando pela mata, ampliando a fazenda. Quem é que ia dizer que a terra não era sua, né? Porque antes havia a distribuição de sesmarias que os portugueses davam, né, para quem fosse trabalhar a terra, o Estado português. Mas depois eles ampliavam essas sesmarias, ou então eles simplesmente ocupavam a terra. Mas o Bonifácio dizia assim, mas eles só conseguem ocupar tanta terra e queimar tanta floresta e ficar abrindo essa floresta toda porque eles têm uma multidão de escravos. Eles, assim, se eles não tivessem uma multidão de escravos, se a agricultura fosse familiar, ou pessoas que precisassem contratar alguns poucos trabalhadores e pagar esses trabalhadores, eles teriam que cuidar das áreas já abertas. As áreas já desflorestadas teriam que ser adubadas, teriam que ser cuidadas, né? Porque é caro você ficar... ou caro ou custoso em termos de trabalho, né, de esforço, você ir desmatando com fogo, né? Então, eles assim, se
proprietários não tivessem uma multidão de escravos, eles não iam ficar abrindo a floresta e deixando terra estragada para trás. Eles teriam que cuidar da terra já aberta e preservariam as florestas. Esse aqui é um raciocínio muito interessante que ele falou. Porque o que ele criticava é o seguinte, ele e vários outros, mas ele criticou muito bem. Ele disse assim, os fazendeiros desflorestam, botam fogo, né, na mata, abre a mata, e aí, durante algum tempo, eles vivem da riqueza da biomassa que foi queimada. Ele não usava esses termos, né? Mas era o que ele estava falando. Então, durante um tempo, a queimada alimentava até o solo. Só que com o passar de alguns anos, com a erosão, com os ventos, com a chuva, ia havendo uma perda dessa riqueza, e a terra ia ficando estragada, a terra ia ficando erodida. E aí, ao invés de recuperar a terra, de adubar a terra, o que eles faziam? Eles queimavam mais floresta, iam queimando mais floresta e deixando a terra estragada para trás. Então tem uma quantidade de terra estragada perto das povoações que podia produzir alimentos, mas não produz, que os fazendeiros estão queimando floresta mais adiante. Então, o raciocínio dele era esse. Se a gente olha numa perspectiva mais ampla, não é um raciocínio totalmente correto, porque depois que a escravidão acabou, continuou havendo desmatamento, né? Continuou havendo desmatamento forte. Mas aí a gente tem... Mas a essência do raciocínio dele, eu acho que não é a escravidão em sentido estrito, é que a gente precisa entender o sistema econômico, né? O sistema de produção, para entender por que existe tanta devastação. Porque você pode dizer assim, bom, na Amazônia hoje em dia acontece um fenômeno semelhante, sabe? Nós temos lá uma Alemanha, um território praticamente do tamanho da Alemanha, que foi desmatado em 20 anos não, mas vamos dizer, de 1970 para cá, uns 50 anos. Né? Em 50 anos, foi desflorestado 20% da floresta, perdemos quase 20% da floresta amazônica em 50 anos. Né? Aí alguém pode dizer, não, mas não tem escravos. Não tem escravos em termos, né? Primeiro tem os escravos análogos à escravidão, né? São esses trabalhadores que nós sabemos, né? São levados para lá com promessas e ficam trabalhando sem receber. Mas aí tem outras coisas que substituem os escravos, que é, por exemplo, as motosserras, as tecnologias, as novas tecnologias permitem que você desmate com menos gente. Né? Mas no século XIX ele estava falando da tecnologia e da forma de produção que ele estava vendo na época dele, né? Mas a ideia não é só a escravidão é a única culpada pela destruição ambiental, pelo desflorestamento. Eu acho que ele estava vendo o sistema econômico da sua época. A gente tem que ver o sistema econômico da nossa época hoje em dia. Muito bacana. Professor, eu teria muitas perguntas para lhe fazer, mas também não quero lhe cansar, né? Tomar seu tempo. Mas eu não queria deixar de uma última reflexão, pelo menos. Nessa oportunidade que eu estou tendo de conversar com tanta gente bacana, resgatar essas histórias maravilhosas como as suas, acaba, de certa forma, sendo angustiante o fato de que, apesar da gente ter produzido tanto conhecimento, ter tido tanto movimento bacana, né? Começando lá no Rio Grande do Sul com o Agapan, SOS ali em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, a gente não conseguiu, pelo menos do meu ponto de vista, fazer com que a sociedade entenda a questão ambiental como uma questão de fato importante para a sobrevivência dessa própria população, sobretudo as populações urbanas. Né? Será que nós erramos historicamente no nosso discurso? Na sua avaliação, por que nós não conseguimos atingir a sociedade ao longo dessas décadas e nós chegamos onde chegamos num patamar realmente bastante, um limiar muito perigoso, né, que coloca em risco as nossas próprias cidades? Por que a gente não conseguiu convencer a sociedade e fazer com que esse tema fosse incorporado não só pela sociedade, mas pela política pública também, pelas políticas públicas também? Essa é uma questão central, não é, Geraldo? A gente vê isso em relação a um tema gigantesco que é a emergência climática. Nós sabemos as fontes dos gases que produzem
a degradação climática, né? E tem eventos e eventos, conseguimos fazer uma convenção do clima e acontecem as COPs, agora recentemente aconteceu uma e o avanço é mínimo, né? Parece que as pessoas não se dão conta da gravidade do que está acontecendo. Então vamos por parte, né? Eu acho que o nosso trabalho não foi de forma nenhuma perdido. Em primeiro lugar, houve uma coisa no século XX que eu acho que é uma coisa que caracteriza o século XX, foi um aumento gigantesco na produção científica, né? No conhecimento sobre todos os aspectos da vida social, tanto do mundo natural quanto do mundo socioambiental. É até uma ironia que a gente pode dizer que nós nunca soubemos tanto sobre problemas que não conseguimos resolver, mas pelo menos a gente tem muito mais informação e podemos ter um quadro mais preciso sobre o futuro. Em segundo lugar, houve um aumento muito grande da preocupação, da discussão, da educação, né? Um aumento muito maior, muito grande da educação ambiental, por exemplo, no sentido amplo, que antes nem existia, né, nas escolas, etc, etc. E algumas coisas foram avanços. Não podemos negar que aconteceram avanços. E esses avanços são resultado desse trabalho, todo esse trabalho. Por exemplo, a floresta tropical, nossas florestas tropicais, que eram consideradas uma selva sem uso, inútil e que ameaçava a vida humana no início do século XX, no final do século XX, muito pouca gente hoje em dia teria coragem de dizer que a floresta tropical não é importante, não é valiosa pela biodiversidade, pela água, pelo clima, né? Então, eu acho que mesmo no Congresso, entre os políticos, não dá para dizer que eles não levam mais em conta essas discussões ambientais. E algumas coisas aconteceram. Por exemplo, a Mata Atlântica, resta uns 12% de floresta mais bem conservada e uns 20%, 24% de todos os fragmentos, né? Mas pode-se dizer que houve aí também uma legislação, que a Lei da Mata Atlântica ajudou a estancar um pouco, estancar em grande parte a destruição da Mata Atlântica. A gente pode, se bem que o que realmente estanca a destruição da Mata Atlântica é a geografia, né? Também são as montanhas, né, que protegem a Mata Atlântica. Mas nós temos hoje em dia uma lei que proíbe, né, a destruição, a conversão de florestas em estágios médio e avançado de regeneração ou da Mata Atlântica primária. Isso aí é uma realização, não é uma coisa sem importância, né? Por exemplo, no caso da Amazônia, que é onde a situação hoje é mais quente, foi possível, principalmente nas últimas décadas, estabelecer quase 50%, cerca de 50% da floresta amazônica é área protegida hoje em dia, né? Em diferentes tipos, né? Você tem todo tipo de unidade de conservação e também áreas indígenas, mas nessas áreas, apesar das dificuldades, a floresta está menos ameaçada do que fora das áreas protegidas, né? O lugar onde hoje a floresta amazônica está mais ameaçada é nos 20%, mais ou menos, que é terra pública não definida, sem definição. O tal da terra devoluta, que ali é que está tendo o desflorestamento. Porque é uma coisa que a gente vê no campo, né, no trabalho de campo, alguns destruidores, fazendeiros, madeireiros, quando eles chegam perto da área legal, eles pensam duas vezes, né? Não porque eles são muito preocupados com o bem comum, mas porque pode me dar trabalho, pode me dar apurrenhação, entrar numa área de reserva, de unidade de conservação, isso posso ter mais problema do que indo para uma área sem definição. Uma coisa que acendeu um pouco o meu otimismo foi a redução do desflorestamento da Amazônia, que aconteceu entre 2004 e 2014, e que voltou a acontecer agora sob a liderança da Marina Silva e da sua equipe, que, ao meu juízo, são os maiores conhecedores de como evitar a destruição de floresta tropical no planeta, né? Porque eles conseguiram uma redução de mais de 80%, e eu achava isso, na década de 90, eu achava que isso era impossível. E qual é a novidade? Além de ter que ter vontade política, mas além da vontade política, tem novas tecnologias que ajudam muito, né? Então, o DETER, por exemplo, que usa satélites em tempo real, quando você tem vontade política, você pode saber exatamente aonde está acontecendo um desmatamento ilegal e ir lá fazer um controle, né, a partir do Estado,
ou uma série de outras coisas. Tem no governo anterior, governo federal anterior, que foi muito antiambientalista e prejudicou muito e abriu muito, negacionista, né, e abriu a floresta amazônica para voltar para o retorno da destruição sem controle, teve o vice-presidente dizer assim, a floresta pega fogo, mas como é que a gente vai saber aonde? Sabe, os fiscais têm que ficar procurando uma região enorme. Que absurdo! A gente, no toque do computador, hoje a gente sabe exatamente onde está havendo desmatamento ilegal. O problema é a falta de vontade política, né? Aí você diz assim, por que não surge uma vontade política? Aí tem primeiro o egoísmo, o curto-prazismo de uma série de atores poderosos, né? Também muitos empresários, alguns estão convencidos de que é preciso mudar. Eu conheço empresários que estão realmente mudando a sua atuação, mas muitos têm essa visão cega, egoísta, né? De que eu cuido do meu ganho no curto prazo e o resto, o futuro a Deus pertence, né? O Warren Dean, no livro A Ferro e Fogo, ele abre com uma frase usada no Brasil, que é quem vier depois que se arranje, né? Essa ideia do não tem futuro, né? E é claro que a gente tem que mudar essa mentalidade. Depois há também um egoísmo da parte das pessoas, dos consumidores, né? Não há como negar isso. Por exemplo, a pessoa pode estar preocupada com o aquecimento global, mas não quer pagar mais pela gasolina, né? Ou não quer abrir mão da gasolina. Isso a gente vê muito nos Estados Unidos, né? Pessoas podem até estar convencidas que existe o aquecimento global, mas pagar menos pela gasolina é um tabu para elas, né? Então, sinceramente, eu não sei a solução, nenhum de nós sabe a solução, mas não há outra forma do que continuar conscientizando, continuar trazendo dados, trazendo informações. Eu acho que esse trabalho que vem sendo feito ao longo das décadas, por tanta gente, inclusive vocês aqui, o Grupo Brasil Verde, e esse programa aqui é uma parte desse esforço, né, de educação pública, conscientização. Não podemos dizer que não produziu resultados, né? Produziu resultados. Agora, menos do que precisava, menos do que devia. O que a gente vai fazer? Não vejo outra alternativa do que continuar fazendo, aumentando o trabalho que a gente faz, ampliando o trabalho que a gente faz e contando com essas mudanças que facilitam o trabalho de conservação. Tem muitas coisas, novas tecnologias que facilitam o trabalho de conservação de biomas. E a gente tem que contar também com isso, né? Enfim, é a única resposta que eu posso dar, além de não sei, né? Tem uma frase que eu uso assim quando eu fico muito desanimado, eu uso essa frase e aí eu compartilho com vocês aí também, para quando vocês estiverem desanimados, vocês podem usar essa frase que eu gosto muito, que é: sejamos otimistas, deixemos o pessimismo para dias melhores. Eu adoro essa frase, né? Quando a gente chegar a dias melhores, a gente pode se dar o luxo de ser pessimista, mas na situação que o mundo vive hoje, a gente temos que ter otimismo de que é possível mudar, né? Ou então, desistir, nós não vamos desistir, porque já está dentro da nossa ética, né? Do nosso entendimento do mundo. Nós não vamos desistir da luta pela vida, pelos biomas, da luta pelo planeta. Muito bom. Professor, eu quero te agradecer muito pela sua gentileza, seu tempo aí, né? Esse esforço da sua agenda, eu sei que é sempre muito lotada, mas foi realmente um prazer, uma honra muito grande bater esse papo, resgatar histórias muito bacanas, e certamente teríamos muito mais a conversar, mas seguramente as pessoas terão, e eu terei também outras oportunidades, com certeza. Professor, muito obrigado pela gentileza e espero que tenha sido gostoso também. Foi muito bom a conversa, agradeço e parabéns por esse trabalho que é um trabalho muito, muito positivo, muito importante. Muito obrigado, professor. Pessoal, esse foi mais um Diálogo sobre Ciência e Natureza. Acompanhe os nossos outros programas, primeira e segunda temporada, e nos vemos na semana que vem com mais um convidado ou mais uma convidada. Um grande abraço então a todos. Obrigado.